segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós estamos nessa série de mensagens chamada Orando com Paulo. Orando com Paulo. Qual a ideia dessa série? Nós estamos extraindo das cartas que Paulo escreveu as orações que Paulo fez. Então, em todo lugar, em cada carta que Paulo disse: eu oro por vocês assim, assim, eu peço oração por mim dessa maneira. Então, nós estamos averiguando o conteúdo das orações de Paulo, para nós aprendermos a orar com ele. A ideia é que quanto mais nós temos contato com pessoas como Paulo, não é? Com a sua teologia, com a sua maneira de orar, com a sua doutrina, mais nós aprendemos coisas boas com essas pessoas. Nós queremos aprender a orar, então nós estamos vendo como Paulo orava, o conteúdo das orações de Paulo. E hoje nós vamos ver uma oração que Paulo fazia pelos Tessalonicenses na sua segunda carta a essa igreja. Está lá nos versículos 11 e 12, que dizem assim: conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero chamar sua atenção também para 2 versículos anteriores a essa oração, os versículos 4 e 5. Paulo diz assim: por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Irmãos, esses 2 versículos, 4 e 5, me fazem pensar que nunca foi fácil ser cristão. Nunca foi. Mas em algumas partes do mundo é extremamente difícil ser cristão. Eu li a história de um curdo convertido chamado Ziwar Mohamed Ismael. Ele foi morto a tiros no dia 13 de fevereiro de 2003. A história dele me chamou a atenção. Numa cidade ao norte do Iraque, os curdos são uma população que vivem oprimidas no norte do Iraque, e é uma população islâmica, é uma população muçulmana. Esse curdo, chamado Ziwar Mohamed Ismael, ele se converteu ao cristianismo, se tornou um cristão. E aí a sua família foi perguntar ao líder da mesquita local o que fazer, já que Ismael deixou o Islã. Aquele mulá, então, decretou a sentença sobre Ismael. Ele recomendou que Ismael fosse morto. Seus parentes o capturaram, o levaram para um lugar afastado, deram-lhe uma surra e então o ameaçaram, dizendo que ele precisava negar a fé cristã, voltar para o Islã, senão ele seria morto. Alguns dos seus amigos, numa empreitada muito arriscada, conseguiram tirá-lo, resgatá-lo e o esconderam. Ele permaneceu escondido alguns dias, mas logo em seguida ele disse: não quero ficar escondido, eu ao lado do meu Jesus, eu não preciso ter medo de nada. Eu quero voltar à minha vida e eu quero dar testemunho para minha família de que eu nunca vou negar Jesus, ainda que eu seja morto.
Ismael ganhava vida como motorista de táxi. Na manhã do dia 13 de fevereiro de 2003, testemunhas contam que ele estava com seu táxi parado numa fila esperando passageiros, e aí por volta de 8h30 da manhã, um estranho se aproximou do seu carro e começou a falar com ele. Testemunhas contam que Ismael tentou acalmar aquele estranho, oferecendo uma xícara de chá, mas aquele homem começou a exigir e gritar muito alto que Ismael negasse sua fé em Jesus e voltasse para o Islã. Quando Ismael se recusou firmemente, dizendo que ele não poderia parar de confiar em Jesus, o estranho então pediu: vamos conversar ali num cantinho, vamos para ali, vamos conversar ali. E apenas alguns segundos depois, as testemunhas dizem que aquele estranho sacou de uma metralhadora e disparou 28 tiros no peito e na cabeça de Ismael, que já caiu no chão morto. Quando a polícia capturou o seu assassino, o homem alegou estar cumprindo a vontade de Deus. Estava cumprindo a vontade de Deus, eu não me sinto culpado por isso. Ele era membro da União Islâmica e havia passado 2 anos no Afeganistão. Um amigo conhecido de Ismael disse o seguinte: Ismael estava sempre exortando outros cristãos a serem ousados, a não terem medo. Ismael deixou sua esposa e 5 filhos pequenos. E aí eu leio Paulo dizendo assim: nos gloriamos em vocês, aqui o versículo, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Em seguida, Paulo continua a dizer algo que soa muito estranho. O versículo 5 diz assim: elas dão prova, ou seja, as perseguições, as tribulações que vocês passam, dão prova do justo juízo de Deus. E aí, quando eu li isso, estudando esse texto inteiro, eu fiquei pensando: peraí, esse julgamento de Deus é justo? Perseguições e tribulações, como é justo uma mulher ficar viúva com 5 filhos, só porque o seu marido era um cristão fiel? Como é que pode ser justo o juízo de Deus, a morte de um cristão perseguido? Como isso prova o justo juízo de Deus? Eu num primeiro momento não entendi. Por si só, isso para mim não provava nada. A perseguição é uma realidade terrível para milhões de crentes ao redor do mundo. Será que Paulo tinha em mente que de alguma maneira o mal se tornou em bem? Será que Paulo estava dizendo: onde quer que eu vá, eu vou me gloriar na perseguição, na tribulação que vocês passam? Parece que se ele estivesse dizendo isso, ele estaria torcendo as coisas, virando a moralidade de pernas para o ar. Porque, irmãos, o mal é sempre mal. Então, como é que Paulo está dizendo: eu me glorio nas tribulações de vocês? Porque elas dão prova do justo juízo de Deus. Veja bem, o texto não diz isso. A alegria de Paulo não estava na perseguição daqueles cristãos. A alegria de Paulo estava em que aqueles cristãos perseguidos permaneciam firmes. A alegria não estava na perseguição, mas no fato de que aqueles cristãos permaneciam
fiéis, perseverantes. A palavra perseverança significa permanecer em alguma coisa. Eu não abro mão, eu não arredo o pé, eu não retrocedo, eu permaneço. Isso é perseverança. Paulo se alegrava na perseverança que aqueles cristãos demonstravam, mesmo nos tempos de tribulação e angústia. Esse contexto descreve uma pessoa que não se desvia da sua lealdade a Cristo, da sua fidelidade a Jesus, mesmo diante das maiores provações e lutas. Perseverança não é meramente suportar com dentes cerrados. Perseverança é esperar o melhor. É ter a esperança gostosa no coração de que, apesar da luta hoje, amanhã pode ser um dia melhor. Isso é perseverança. Você entende? Não é simplesmente cerrar os dentes e dizer, eu não saio daqui. Mas é dizer, eu não saio daqui porque eu espero um dia melhor amanhã. Em seguida, no versículo 5, Paulo acrescenta algo mais. Paulo diz assim: pelo sofrimento de vocês, Deus está tornando vocês dignos do reino. Dignos do reino. Outra maneira de dizer isso é assim: Deus está fazendo você se encaixar no céu. Os sofrimentos de vocês estão amassando vocês, estão moldando vocês de tal maneira que vocês vão se encaixar perfeitamente no céu. Irmãos, há duas coisas que nós podemos dizer quando a gente passa por tempos difíceis. Anota isso na contracapa da Bíblia. Duas coisas. Primeiro, quando a gente passa por perseguições, os nossos sofrimentos são notados por Deus. Notados por Deus. Aquele que vê o pardal quando cai, ele mantém os olhos sobre aqueles seus filhos que estão sofrendo. Assim como um pai passa uma noite acordado, vigiando o seu filho, a temperatura febril do seu filho, é a mesma coisa, Deus dá atenção aos seus filhos que estão sofrendo. Segunda coisa, que nós devemos ter absoluta certeza, quando passamos por sofrimento, todo sofrimento tem um propósito eterno. Todo sofrimento. Nada é aleatório. Nada é obra do destino. O senhor Ismael, quando foi para o seu ponto de táxi, o Senhor Deus estava com ele. Quando o seu agressor disparou aquela metralhadora, 28 tiros no corpo dele, o Senhor permanecia ao lado de Ismael. Quando Ismael caiu morto no chão, o Senhor estava lá para recebê-lo de braços abertos no céu. Irmãos, qualquer outra coisa que a gente possa dizer sobre isso, a gente tem que admitir que o nosso Senhor não comete erros, nunca. Deus não erra, nunca. Mesmo que as coisas nesta vida não façam sentido, mesmo aquelas coisas que não têm nenhuma explicação, mesmo quando você pergunta assim, por que eu estou passando por isso? Acredite, Deus não comete erros. Aí a oração de Paulo começa no versículo 11, pelos crentes que sofrem. Como Paulo faz em outros lugares que nós já vimos, ele tem uma grande quantidade de informação em poucas frases. A gente lê os versículos 11 e 12 e pensa assim, nossa, ele disse muita coisa. O que Paulo disse aqui? Então vamos lá, essa é uma oração de guerra. Você poderia resumi-la da seguinte maneira, Paulo dizendo assim, eu estou orando por você, a fim de que você permaneça firme em Jesus, aconteça o que acontecer. Eu estou orando para que você permaneça firme, aconteça o que acontecer.
Então essa oração é simples de descrever, apesar de ter muitas camadas, ela é simples de descrever. Nós podemos resumi-la da seguinte maneira: versículo 11, 2 pedidos, versículo 12, 2 resultados. 2 pedidos, 2 resultados. Vamos aos pedidos. Paulo faz 2 pedidos, e o primeiro pedido: que você possa ser prova viva. Prova viva. Versículo 11 diz assim: conscientes disso, nós oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação. Dignos da vocação. Ele já disse isso no versículo 5, agora ele ora por isso. Aqueles que estão passando por pressão, por luta, por problemas, Paulo disse que isso faça de vocês dignos do chamado de vocês. Ele ora para que Deus faça o que Deus já começou a fazer. Agora ele ora para que isso de fato aconteça. Observe mais uma vez que Paulo não diz: eu oro para que as provações de vocês possam passar. Acho tão interessante, nesse estudo, eu tenho descoberto que Paulo não faz esse tipo de pedido a Deus em momento algum. Irmãos, orem para que a minha tribulação passe. Ele não faz isso em momento algum, em oração alguma. Ele não nos ensina a orar que a minha dor passe, que o meu problema passe, que a minha luta passe. Ele sempre diz assim: que Deus me dê força, ou que Deus dê força a vocês, para que a gente atravesse as lutas que a gente tiver que atravessar. Ele não pede isenção de lutas, ele pede força para enfrentar as lutas. Ele não diz: eu estou orando para que a sua perseguição em breve chegue ao fim. Ele não ora assim. São pedidos legítimos? Claro que são, mas não é assim que Paulo ora. E não é assim que ele nos ensina a orar. Você passa por lutas, você passa por problemas, você passa por dificuldades, você pode orar pedindo que Deus abrevie o tempo da sua luta, mas Paulo nos ensina um caminho mais elevado. Peça a Deus força para você enfrentar o que você tem que enfrentar. Peça a Ele força. No reino espiritual não existe maturidade. Quem faz exercício físico conhece a máxima, ou o ditado que diz: sem dor, sem ganho. Tem que doer para ganhar massa muscular. Paulo compreendeu o valor evangelístico de uma fé inabalável. Então ele ora assim: Senhor, faça com que meus irmãos e irmãs sejam uma prova viva, de modo que o mundo inteiro saiba o que o Senhor pode fazer através de crentes que passam pelo forno e não desistem. Irmãos, quando nós passamos por lutas, dificuldades, as pessoas olham para nós, as pessoas veem as nossas lutas, até as nossas lágrimas, mas se elas percebem que nós permanecemos firmes, isso é prova viva do Deus a quem servimos, trabalhando em nossa vida. É por isso que Paulo não pede para que as dores, as lutas, as tribulações, as aflições passem. Ele pede a Deus força para que a gente, ou ele, permaneçamos firmes no meio da luta, porque permanecer firme no meio da luta é oportunidade de evangelizar, é oportunidade de fazer Deus conhecido por outras pessoas. Esse homem era tão preocupado em fazer Deus conhecido, que ele não se importava em sofrer mais alguns dias, ou mais algumas semanas, ou talvez mais alguns meses, a fim de que as pessoas olhassem para ele, vendo o seu sofrimento, mas a sua permanência firme diante de Deus, pudessem conhecer o Deus a quem ele servia. Que grande homem, irmãos, que grande homem. Então ele orava para que nós sejamos prova viva de Deus, mesmo na hora das nossas tribulações. Segundo pedido que ele faz: que você possa ter objetivos divinos. Objetivos divinos. Foi difícil depurar
esse pedido de Paulo, chegar a essa expressão aqui, porque o texto parece confuso. Paulo diz assim: com poder, cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Oramos constantemente por vocês, para que, o primeiro pedido, e o segundo pedido, com poder, Deus cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. É difícil entender isso. Até os tradutores tiveram dificuldade em traduzir isso do grego para outras línguas, porque não está totalmente claro o que Paulo diz aqui. Eu fui buscar em duas outras traduções, a mensagem de Eugene Peterson, diz assim: com poder, leve a efeito seus bons pensamentos e atos de fé, de modo que deem bons resultados. Eu peço a Deus que com poder leve a efeito os seus bons pensamentos e atos de fé, os seus bons pensamentos e atos de fé, de modo que os nossos pensamentos e atos de fé deem bons resultados. Eu fui na Nova Tradução da Linguagem de hoje, parece que fica um pouco mais claro. Pedimos também que Ele, Deus, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem, e complete o trabalho que fazem com fé, de onde eu tirei que você possa ter objetivos divinos. Irmãos, todos nós temos ideias, todos nós temos planos, mas nem toda ideia, nem todos os planos são bons. Mas há sonhos, há ideias, há planos que são bons, que são dignos, porque vem de Deus para a nossa vida. Paulo está dizendo assim nesse texto: eu estou orando para que você não perca a sua vida em coisas que não importam. Eu estou orando para que vocês não gastem a vida de vocês em coisas que não importam. Eu não quero que vocês cheguem ao final da vida de vocês e digam: eu estraguei tudo. Por isso eu estou orando para que você não perca a sua vida, não perca o tempo da sua vida com coisas que não importam. Então eu estou orando para que vocês descubram realmente o que importa na vida. Eu estou pedindo a Deus que vocês descubram o que realmente conta na vida, e então você vá e faça o que conta na vida. É uma oração profunda demais. Eu não quero que você chegue no final da sua vida e olhe para trás e pense assim: desperdicei minha vida. Eu quero que você olhe para trás e você pense: minha vida valeu para alguma coisa, ela contou para alguma coisa. A minha vida foi útil para alguma coisa, não foi fútil, não foi inútil, não foi autocentrada. Foi outro-centrada, ou seja, centrada na vida de outros, para abençoar outros. Quando você orar por outras pessoas, ore para que outras pessoas, ou as outras pessoas, persigam bons objetivos na vida. Aliás, papai, mamãe, esse ou essa é uma boa oração para você fazer pelo seu filho. Ore para que ele tenha boas ideias, ideias de Deus, planos de Deus, e ele persiga esses planos de Deus na vida deles. Que eles tenham sonhos de Deus e eles corram atrás dos sonhos de Deus. Então que Deus plante no coração do seu filho, da sua filha, bons planos, e dê a eles o desejo de correr atrás desses bons planos, para que eles se tornem realidade. É uma boa oração. Aliás, se você orar à noite, com seu filho dormindo na cama, e você for até o quarto dele, de madrugada, essa é uma boa oração para você fazer por ele. Meu Deus, dê ao meu filho bons objetivos na vida. Bons objetivos na vida. Ontem à noite eu via
pedacinho de um programa, Altas Horas, e eles fizeram um quadro entrevistando pichadores, esses camaradas que picham os muros, os monumentos, e apareceu algumas cenas deles pichando, eles mesmos gravando, eles pichando galerias de arte, pichando quadros, e eles foram entrevistados, por que eles faziam aquilo, e eles tentaram justificar aquilo como um tipo de protesto social, mas quanto mais eles falavam a respeito daquilo que eles faziam como protesto social, mais nós que ouvíamos, nós tínhamos a certeza de que estávamos ouvindo uma geração de idiotas, uma geração vazia, uma geração sem propósito, uma geração sem planos, sem sonhos, uma geração fútil, inútil, que acha que está fazendo algum tipo de protesto válido, mas que não significa absolutamente nada, uma geração de idiotas. Então, queridos, não é exagero você orar todos os dias para que Deus coloque no coração do seu filho sonhos divinos, projetos divinos, objetivos divinos, que os tornem homens e mulheres de verdade. Então, Paulo olha para os crentes que estão sofrendo perseguições e tribulações, e uma das orações que ele faz é que esses crentes não percam os objetivos de Deus para a vida deles, que eles continuem perseguindo esses objetivos. Então, que eles tenham de fato, ou sejam de fato, uma prova viva da ação de Deus. Segundo, que eles não percam os planos de Deus, os propósitos de Deus. Isso leva a dois resultados, quando nós oramos assim. O primeiro é que Cristo é glorificado em nós. A gente passa por luta, a gente passa por tribulação, a gente permanece firme, esperando um dia melhor. A gente não perde os objetivos de Deus na nossa vida, e quando isso acontece, o primeiro resultado, Cristo é glorificado em nós. Paulo diz assim na primeira parte do versículo 12: assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês. Se vocês permanecerem firmes, sendo prova viva de Deus na vida de vocês, se vocês não perderem os objetivos divinos, o nome de Jesus será glorificado em vocês. Ziuar Mohamed Ismael glorificou a Deus através do seu assassinato. Por quê? Porque permaneceu firme na sua fé inabalável, mesmo diante da morte. Para todos nós, isso significa viver de maneira que os outros saibam que nós conhecemos um Deus vivo, poderoso, que age em nossa vida, e a gente não tem vergonha dele. Não tem vergonha dele. Cristo é glorificado em nós. O segundo resultado, quando a gente permanece firme diante da tribulação, não volta atrás, quando a gente não perde os objetivos de Deus, o segundo resultado é que nós somos glorificados nele. Ele é glorificado em nós, e nós nele, é o que diz a segunda parte do versículo 12. Então o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele. E aí eu fiquei pensando, o que é ser glorificado em Jesus? E eu passei alguns dias pensando nisso, tentando entender o significado disso. O que é ser glorificado em Jesus? E aí, alguns dias atrás, o técnico da seleção brasileira, Filipão, fez a convocação daqueles jogadores que vão representar a nossa seleção na Copa 2014. E quando o Filipão fazia aquela convocação, eu entendi
o significado de ser glorificado em Jesus. Na verdade, é como se você estivesse em casa e o seu telefone tocasse, do outro lado é o Filipão, e o Filipão dissesse assim: eu quero você na minha equipe. Aí você responde dizendo: mas eu nem sei jogar futebol. E o Filipão diz assim: não se preocupe, basta passar a bola para o Neymar e deixar que ele faça o resto. Você topa? E agora é o primeiro jogo. Você entra em campo, estádio lotado, milhares de pessoas torcendo, vibrando, enlouquecidos, milhões de pessoas assistindo pela televisão. É uma experiência inebriante. Você entra em campo e todos estão ali vibrando. E aí você entra e você lembra: eles não estão torcendo por você, porque você não é ninguém para eles, mas você está em campo. Isso não importa. Não importa que eles não estão te aplaudindo. Você está em campo. Você está na seleção brasileira e você está jogando ao lado dos melhores, e talvez do melhor dos melhores, o Neymar. O jogo começa, bola para lá, bola para cá, de repente a bola para no seu pé. Você não precisa fazer mais nada, a não ser olhar para o Neymar e rolar a bola para ele. Então você fecha os olhos e chuta na direção do Neymar. A bola sobe, Neymar mata a pelota no peito, ela cai macio, redonda no gramado, ele empurra com carinho para frente, pedala por cima, deixa o volante para trás, jogo de corpo, deixa 2 zagueiros para trás, entra na grande área, chuta no ângulo, faz o gol! A multidão vai à loucura. Ele fez o gol com um passe seu. Aí ele corre até você. Você está de braços abertos. Ele pula, bate com o peito no seu peito. Vocês dois correm até a galera, faz aquela dancinha esquisita que jogador faz, vibra pelo gol. Neymar fez o gol com um passe seu. Você entende? E ao longo do jogo isso se repete algumas vezes. A seleção ganha de goleada, Neymar é o cara do jogo. O jogo termina, Neymar é cercado por repórteres, entrevistam o herói da partida, querem lhe fazer perguntas. Ninguém nem sabe que você esteve em campo. Você está suado, você está tirando a sua camisa, e enquanto você passa, Neymar cercado por uma multidão, Neymar está falando o seu nome para os repórteres. Ele está dizendo para os repórteres que ele não poderia ter feito o que ele fez sem você. Você sorri, abaixa a cabeça, sabe que é um exagero da parte de Neymar. Ele não precisa de você. Qualquer um podia ter passado a bola para ele, mas você foi escolhido para estar em campo com ele. E por causa dos seus passes e da destreza do Neymar, você ganhou o jogo. Neymar foi o herói, mas você compartilhou da vitória, porque você faz parte da equipe. Tão maravilhoso quanto poderia ser essa fantasia para qualquer fã do futebol. Irmãos, algo muito maior está reservado para cada um de nós. Isso significa ser glorificado em Jesus, porque Ele é o craque do time. É sobre Ele que estão todos os olhares. Todo mundo olha para Ele, todo mundo quer entrevistá-lo, todo mundo quer a figurinha dele no álbum da Copa. É a figurinha mais cotada, a sua. Mas você está na equipe dele, e quando a equipe dele vence,
você vence com Ele. Irmãos, o jogo muitas vezes é árduo, às vezes é difícil vencer, porque o outro time é cruel, o outro time é mau, o outro time trapaceia, o outro time mente, o outro time faz jogadas baixas, mas no final, a equipe de Jesus sai por cima, sabe por quê? Porque Ele é o capitão, Ele é o chefe, Ele vai à frente, é a destreza dEle que faz a bola entrar na rede. Ele é o maior que já existiu, e sempre será o melhor de todos os tempos. E nós estamos unidos dele pela fé, nós estamos na mesma equipe dele, de modo que quando ele ganha, nós ganhamos, é isso que significa ser glorificado nele. Paulo está dizendo, se você passar por lutas e provações, se o jogo for difícil demais, não desista, porque no final você será glorificado nele, porque a vitória dele é certa. Não volte atrás. Nós não somos nada, irmãos, nós não somos nada, mas a glória que ele recebe, vem também para nós, porque ele olha para nós, e ele diz assim, belo passe, apesar da gente saber que ele poderia ter feito tudo sozinho, mas ele olha para nós e diz assim, belo passe, obrigado. Essa é a recompensa final para aqueles que permanecem no Senhor. Quando você está sob forte pressão, 4 coisas acontecem: você é prova viva do poder de Deus, você realiza os propósitos de Deus para a sua vida, você glorifica Jesus Cristo por sua vida, finalmente você compartilha de sua vitória final. Irmãos, que maneira linda, maravilhosa de viver a vida, que maneira poderosa da gente orar, tudo pela graça, o tempo todo. À medida que eu compartilho essa mensagem com você, ou concluo essa mensagem, eu gostaria de saber se alguns de vocês estão enfrentando tempos difíceis, lutas, provações. Você está perplexo, meu Deus, eu vou ser esmagado, meu Deus, eu vou ser destruído pelo que eu estou passando. A palavra de Deus para você é clara. Fique firme, mantenha o curso, não se desespere, não desista. Um dia Deus colocará todas as coisas no seu devido lugar. A nossa responsabilidade, irmãos, é só se manter firme, não desista, permaneça em Jesus Cristo. Há uma palavra final que eu não quero que você esqueça, e ela nos diz tudo, ou como tudo isso é possível. O texto termina dizendo no versículo 12, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Jesus será glorificado em vocês nele, e o versículo 12 termina dizendo, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é tudo pela graça, o tempo todo é graça, tudo na vida cristã é graça. Nós somos salvos pela graça, nós vivemos pela graça, nós permanecemos firmes pela graça, nós morremos pela graça, e nós vamos para o céu pela graça do nosso Deus. É graça. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Os diáconos, por favor, venham à frente.
e com todos os nossos diáconos à frente, também os pastores, eu quero orar por você. Está difícil a luta, está difícil a luta. Parece que você vai ser esmagado, tem hora que o desespero é total. Eu quero orar por você. Algumas pessoas também estão pela internet pedindo oração. A Elaine, por uma crise de relacionamento. O Jetro, por sua saúde, ele está internado e está conosco pela internet. Vânia, nós oramos agora há pouco, também está nos acompanhando pela internet, fez uma cirurgia no joelho, vai ficar um mês sem andar. Nós estamos juntos, Vânia, mas nós vamos orar agora, por todos vocês que sofrem, todos vocês. Caio, por favor, me dá um microfone desse aí. Obrigado. Está difícil, a luta está grande. Fica de pé aí no seu lugar. A luta está grande também pelo Sirênio, pela família do Sirênio. O Sirênio está internado. Que luta, que dificuldade. Vamos orar pela Leila, pelo Cirlei, são os filhos do Sirênio. Isso. A irmã Marlene, a Marlene, filha da Marta. Marta se recupera de uma cirurgia, vai começar a quimioterapia. Oh meu Deus. Vou pedir os diáconos, pastores, para levantarem suas mãos para a igreja do Senhor, todas as pessoas que estão aí de pé. Vamos orar. Nedilma, faz essa oração, por favor, filho. Querido Deus, amado Pai, como é bom saber, ó Deus, que mesmo diante de momentos de dor, de dificuldade, o Senhor se importa. Oh meu Deus. Não foi à toa, ó Pai, a tua ida até a cruz. Sabemos que todas as dores e dificuldades, ó Deus, é totalmente entendida, compreendida e agora acalentada por Ti, ó Pai. Senhor, que diante dessa dor, lutas, possamos entender, ó Pai, que como ouro, como diz a Tua palavra, como prata, ó Deus, muitas vezes colocado em alta temperatura, na verdade o que o Senhor deseja é estar nos transformando, ó Pai, para que possamos ficar mais parecidos com Jesus. Assim como Ele foi vitorioso, ó Pai, sabemos que o Senhor tem a vitória em nossas vidas. Mesmo que os nossos planos sejam frustrados, sabemos que os Teus planos são perfeitos, ó Pai, e que o Senhor há de trazer, ó Deus, com certeza, aquilo que necessitamos para que possamos cumprir, ó Deus, uma vida produtiva aqui na terra. Pai. Que possamos ser luz e sal, ó Pai. Sim, meu Deus. Que as pessoas possam ver diante da luta, ó Pai, a Tua vitória. Mesmo, ó Pai, que em momentos não possamos compreender porque estamos passando. Oh, meu Deus. Mas temos a certeza, ó Deus, que nada que vivemos é em vão, porque somos Teus. Fomos comprados por alto preço, ó Pai. E nessa manhã, a Tua igreja compreende, entende e deseja viver, ó Deus, sobre as Tuas mãos, sabendo que o Senhor está, ó Deus, conduzindo-nos, ó Pai. Amém. Para que possamos cumprir os Teus propósitos. Obrigado por essa manhã bendita, ó Deus, que cada um aqui, no seu momento, na sua dor, sim, possa, Pai, estar se lembrando que o Senhor os ama, amém, se importa e que nada está sendo em vão, mas que com certeza será para a glorificação do Teu nome, sim, e para Pai, que nós em Ti sejamos glorificados. Amém, Jesus. Amém.